Olá, vamos então para as informações sobre o nosso workshop. Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar para vocês a seguinte questão. Esse é um trabalho em grupo e eu acredito muito na força do grupo. Venho trabalhando com grupos há alguns anos, fiz uma formação específica em desenvolvimento de grupos e algumas pessoas inclusive me perguntam: Carol, não seria melhor eu constelar só com você? Acontece que quando nós entramos num grupo, nós temos a possibilidade de aprender com outras histórias. E nós ampliamos, eu digo assim, o nosso espaço interno de possibilidade de aprendizado. Todo grupo comigo passa por um contrato, e é um contrato de sigilo, de confidencialidade e principalmente de não julgamento. Vocês vão entender melhor quando estiverem lá, ao vivo. Mas eu faço uma técnica para mostrar para você o que o julgamento faz nas relações. Geralmente é um divisor de águas para a postura interna que vocês já têm para a vida, tá? Então aqui eu já quero começar falando que é um espaço de não julgamento, ok? Então vamos olhar para o que é esse workshop. Então eu já dei indícios para vocês de como ele funciona. Ele não é um workshop tradicional de constelação, como geralmente se faz. Por quê? Geralmente, se você for pesquisar aí na sua cidade, talvez você veja assim, a maioria, né? Uma noite, você vai lá às 7 horas, sai às 10 horas, as pessoas que se inscreveram para constelar constelam, é mostrado algumas questões que aparecem na constelação, tchau. É isso, né? Só que a forma que eu trabalho é diferente. Por quê? Porque eu quero te conduzir a olhar para a sua vida de uma outra forma, com uma perspectiva do olhar sistêmico. Porque eu acredito que é isso realmente que nos empodera no dia a dia e muda, tem a capacidade de mudar o nosso mundo interno e faz com que as nossas relações, os nossos problemas, os nossos entraves mudem. Então, esse trabalho não é só você ir lá e constelar, tá? Por isso, ele tem mais ou menos 14 horas de duração. Então já vá fazendo aí na sua mente as diferenças, né? De um workshop de constelação que talvez você conheça, que você vai ali, fica 3, 4 horas, constela e vai embora, de um trabalho de 14 horas, tá? E por que é assim? Porque Bert Hellinger trouxe uma visão, uma filosofia, vamos colocar assim, que era como ele gostava que chamasse, né? Uma filosofia aplicada à vida, com alguns princípios. Isso aparece nas constelações? Aparece. Só que eu gosto de fazer você experimentar na pele a sensação desses princípios. Então a gente faz exercícios sistêmicos, que são mini constelações individuais. Em dupla, né, geralmente, mas individual, que eu digo para você se perceber como tá isso na sua vida. Então é um trabalho muito mais aprofundado, tá? E cada constelação, ela traz insumos para a gente aprender com o que aparece ali, né? E eu gosto de usar isso, porque eu acredito que aí você tem uma percepção diferente, você vai ver a realidade, não é só uma teoria que alguém contou, entende? Então eu não gosto de fazer correndo, por isso é esse tempo, para a gente poder absorver juntos, trabalhar juntos, aprofundar suas questões juntos, tá? Então esse trabalho não é só constelação. A constelação é uma parte muito importante, mas eu vou conduzir você para um olhar e uma filosofia sistêmica, tá? Hoje, se você quisesse fazer constelação online comigo, né, você poderia, sem grupo, tá? A gente faria 1 hora de trabalho, você vai olhar para aquilo que é a sua questão, né? O valor da constelação online é R$ 300. Agora, a grande vantagem de estar no grupo é como eu falei antes para você. Você tem possibilidade de aprender com outras pessoas. E isso, por experiência minha, própria, pessoal, não tem preço. Por quê? Vai ficar mais claro quando você estiver lá. Mas, imagine o seguinte, tá? Você não é mãe ainda. E você tem dúvidas em ser. E talvez você nunca contou isso pra ninguém. E aí, de repente, você é chamada para representar a constelação de outra pessoa e você é colocada no papel de mãe, sem ninguém saber. E ali você tem a oportunidade de perceber como é que é estar nesse papel. Como é que é sentir isso?
né? Ou às vezes uma separação, você tá aí com as suas caraminholas, né? Pensando, será que eu me separo, será que não? E de repente numa constelação você é colocado como um representante de alguém que se separou. E aí você tem condições de experimentar na pele como é que é. Então o grupo, eu digo assim, se a gente vai, sei lá, 1 quilômetro numa mudança interna, né? Sozinho, no grupo a gente vai 1000. E é por isso que esse trabalho é em grupo, né? Para ampliar o seu espaço interno. Agora, você também teria a possibilidade de optar fazer uma terapia sistêmica comigo, uma vez na semana, 1 hora por dia. A gente aprofundaria pontos importantes na sua história com essa visão sistêmica, mas sem constelar, tá? E o valor para esse trabalho seria R$ 550, né? Isso para a gente poder aprofundar uma vez por semana as suas questões. Mas nesse workshop eu quero trazer um comparativo para você. Nós estamos falando de média 14 horas comigo, tá? Onde a gente vai estar no formato de imersão juntos, né? O que é uma imersão? Você vai entrar 9 horas da manhã e vai sair 6 horas da tarde. Então a gente vai estar submerso, né? Nesse movimento de trabalho, tá? E eu poderia cobrar por esse trabalho aqui que eu tô oferecendo para você tranquilamente o valor de R$ 1.200, R$ 1.500, porque eu tô falando de 14 horas. E não só de trabalho comigo, né? Tem a logística do hotel que a gente vai fazer, né? Tem coffee breaks, né? Porque 14 horas de trabalho, a gente vai ter alguns intervalinhos, os coffees estão todos incluídos no valor que você vai investir. Mas aqui, tá? Hoje para esse grupo não vai ser nem perto desse valor, tá? Mas é importante que você perceba que por um trabalho tão profundo assim, eu também não posso cobrar o valor de um cafezinho na padaria, né? Não faz sentido. Então, seria razoável eu cobrar até R$ 1.500, mas nesse momento não vai ser perto disso, tá? Então, qual é o valor, Carol? Esse grupo aqui, todas as pessoas que estão aqui vão ter possibilidade de um valor diferenciado. Por quê? Porque eu gosto sempre, quem me conhece há mais tempo já sabe, eu sempre faço esses formatos porque eu gosto de honrar as pessoas que se comprometem desde o início. Então, se você está aqui, você vai ter acesso a uma condição diferenciada de valor, tá? Na primeira semana de venda, que é essa agora. A partir da semana que vem, próxima semana, o workshop vai ser vendido por lotes, tá? E nós teremos duas modalidades de participação. A primeira modalidade é constelar. Eu quero colocar meu tema, Carol, eu quero olhar para minha questão, para o meu problema e ver o que aparece ali, tá? Nós vamos juntos olhar para isso. A segunda possibilidade é como ouvinte. Então você vai sentar lá, vai fazer até os exercícios, mas não vai colocar a sua questão. O que eu gosto de ponderar? Às vezes, por questão ou financeira ou por curiosidade, você vai como ouvinte. E chega na hora, você, eu tinha um tema para constelar, eu tenho que constelar. Só que isso vai ser de acordo com as vagas que nós vamos ter. Porque olha, esse grupo aqui tem quase 50 pessoas. Eu não tenho condições de constelar quase 50 pessoas, tá? No último workshop a gente teve 17 pessoas sendo consteladas e o tempo deu ali, né? Porque a gente faz também exercícios. Então, eu quero colocar isso para você como um alerta. Se você já tem um tema agora, não se inscreve como ouvinte, tá? Para não correr o risco de chegar na hora e você não conseguir constelar, combinado? Lembrando aqui, já agora, de largada, que eu tô olhando para você e falando tudo isso para você, pro seu eu adulto, tá? Então a gente trata aqui uma relação comercial adulta, aonde eu não vou passar a mão na sua cabeça, porque não é esse meu papel. Então eu já digo pra você a real, tá? Se você já tem interesse em constelar, se inscreva para constelar, porque assim fica tudo equilibrado entre nós e entre os participantes, tá? Então, a partir da semana que vem, qual é o valor? Carol, o primeiro lote para constelar terá um investimento de R$ 497, tá? Esse lote fica no ar ainda por 10 dias, depois a gente passa para o segundo lote, que o valor é R$ 577. Então, se você chegar, né, por exemplo, como ouvinte, e quiser constelar o seu tema lá na hora, Carol, que valor que vai ser? R$ 577, tá?
na hora, esse é o valor da constelação. Mas para quem quiser constelar, o valor das inscrições nessa semana agora, para quem está no grupo, tá? Esse valor não vai ser válido para pessoas que não entraram no grupo. Para quem entrar no grupo, quem tá aqui, né, vocês, o valor para constelar vai ser R$387, podendo ser parcelado no cartão de crédito ou ainda à vista com depósito bancário com 5% de desconto, tá? Então a gente tem aí de 397 para de 497 para R$387 os primeiros que se inscreverem. Ok? E o valor para o 20, Carol? É diferente. Então, o primeiro lote vai 15 dias para frente a contar de hoje, R$237 e o segundo lote R$297. Lembrando, qual é a diferença? O ouvinte vai ouvir. Eu vou responder suas perguntas, tudo certo? Mas se você tiver um tema, e muitas vezes acontece, tá, gente? Por isso que eu falo que eu tô falando com um adulto de vocês. Você se inscreve para ouvir e começa a colocar suas questões em forma de pergunta. E isso não vai ser possível. Por quê? Porque outras pessoas se inscreveram para constelar suas questões. Então eu vou dar prioridade para quem se inscreveu para constelar. Combinado? Então é isto. Inscrições abertas, R$387 para quem quiser se inscrever agora, podendo ser parcelado no cartão ou ainda depósito bancário à vista com 5% de desconto, tá bem? Tô muito curiosa para saber quem vai vir, já tô aqui na expectativa e preparando tudo para vocês para que o nosso encontro seja lindo de viver. Super beijo!